Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Que bom te encontrar aqui novamente. A gente fica muito feliz quando você acessa esse canal e temos a oportunidade de juntos estudarmos a Bíblia. Muito obrigado. Mesmo que eu não saiba quem você é, mas Deus te conhece perfeitamente e eu fico feliz de poder falar com você nesse momento. Não sei que hora você nos assiste, mas nós já estamos aqui desde as 6 horas da manhã com esse vídeo, que entra no ar, não é? Diariamente, 6 horas da manhã. Estamos falando sobre a conversão de Paulo, esse momento marcante no cristianismo. Nós temos dado ênfase aqui nos nossos estudos, nesse fato, porque realmente foi, alguém já disse, eu já repeti aqui esses dias, a maior conversão da história, não é? Porque a partir de Paulo, toda a igreja cristã foi marcada, não é, pela conversão dele. Eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje eu quero ler capítulo 26 e o versículo 14. Paulo era um touro bravo que resistiu aos aguilhões. Versículo 14 de Atos 26 diz assim: E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui para capítulo 26 para falar um pouquinho da conversão de Paulo, porque, como nós falamos anteriormente, a conversão dele é retratada em várias partes aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E aqui no capítulo 26, em mais um momento, é falado sobre a conversão dele. Paulo era como um touro bravo que recalcitrava contra os aguilhões. E sabe o que isso nos traz a ideia? Que Cristo, ele já estava ferroando a consciência de Paulo antes desse momento aqui. Cristo já vinha falando, Paulo viu Estevão ser apedrejado até a morte e o seu rosto brilhar como de um anjo. Paulo viu a oração de Estevão no momento da sua morte. Paulo via os cristãos com a sua fé tão firmada, perdendo tudo, deixando tudo e firmes em Cristo. Paulo via aqueles cristãos que, mesmo sob pressão, muitos iam à morte, mas não blasfemavam nem negavam a Cristo. Isso falava na consciência dele. Isso latejava na cabeça de Paulo. E Paulo, ainda com seu coração endurecido, com a sua mente cauterizada. Jesus ferroava a consciência de Paulo quando ele prendia aqueles cristãos, quando dava voto para matá-los. Mas como esse boi selvagem que não amansa, mesmo mediante as ferroadas, aquele boi duro de amansar, que mesmo sendo ferroado, ele não amansava, Paulo estava dessa forma. Quando Jesus aparece para ele, derruba ele no chão, subjuga totalmente aqui no caminho de Damasco. Nesse momento que ele cai por terra, aquele touro furioso, ele se torna como um cordeiro dócil. Aquele coração duro foi quebrantado. Paulo não resiste mais ao falar de Deus, à voz de Deus, e o seu coração é quebrantado. Paulo precisou ser jogado no chão, ficar cego para se converter. A gente lembra de um outro personagem também que precisou passar por poucas e boas para se converter, Nabucodonosor, não é? Você deve lembrar lá da história de Daniel. Ele precisou ir para o campo, comer capim, pastar igual os animais, se dobrar. E foi dito: até quando você resistirá à voz do Espírito Santo de Deus? Muitas pessoas têm a sua consciência tão dura, resistem à voz do Senhor que fala nos seus corações. A conversão de Paulo no caminho de Damasco foi o clímax mais alto, nós poderíamos dizer, desse caçador dos céus, desse Deus que fala nos corações. Paulo caçando cristãos
e eu vou usar uma expressão aqui com todo o respeito, espero que você me compreenda, Paulo caçando cristãos e Deus caçando Paulo, falando no coração dele, falando na mente dele. Eu fico pensando como Deus é maravilhoso, não é? Paulo curva-se perante Deus, quebranta aquela dura cerviz do seu coração. A conversão de Paulo, ela não foi algo repentino. A gente lê aqui a Bíblia, no momento dessa conversão, parece que foi rápida, não é? Paulo vinha e de repente o Senhor apareceu, ele cai por terra e naquela hora ele se rende. Mas não foi só aquele momento, a gente lê a palavra e nós lemos aqui no capítulo 26, onde o Senhor fala, é difícil demais você ficar recalcitrando contra os aguilhões, ou seja, você não para ouvir a sua consciência. Quantas vezes eu tenho falado com você e você está aí, você não se quebra, você não se abre, não é? Até esse momento, Paulo só fazia o que ele queria. Até esse momento, Paulo se considerava certo de fazer só o que a sua vontade determinava. Mas desse momento em diante, a vida de Paulo muda e ele passa agora a fazer apenas o que Cristo determinou que ele fizesse. Você vai fazendo a leitura bíblica, você vai ver a partir de agora, Paulo não está de forma impetuosa agradando só a sua vontade, mas fazendo a vontade de Deus agora. Uma vida tão diferente. Meus amados irmãos, o Senhor fala em vidas, em corações. E quantas pessoas, né? Deus vai falando, e a pessoa não ouve, até que chega um momento em que ela não suporta mais. Nossa vida ministerial, quantos momentos eu já tive de encontrar com pessoas que, ao se encontrar com Cristo, volta-se para mim e diz, Paulo, eu não posso mais esperar. Eu não aguento mais. Quantas vezes eu já ouvi e não quis, mas eu não suporto mais. Eu preciso tomar uma decisão hoje. Eu já vi isso muitas vezes e talvez você me acompanha, sabe que precisa tomar uma decisão na vida, sabe que tem que mudar, sabe que precisa se render a Cristo e está recalcitrando contra os aguilhões do Senhor, aquela voz que fala na consciência, aquilo que pesa, que incomoda. Meu convite para você hoje é não espere mais, se renda a Cristo, tome uma decisão ao lado dele, faça o que tiver que fazer, é a melhor coisa, é a decisão mais sábia, não fique lutando contra isso. Que Deus te abençoe, muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo.